Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 2 de março, iniciando o mês. Ibovespa começou o mês de forma negativa, 1,09% de queda no pregão de hoje, parando ali na região de suporte na faixa dos 50.900 pontos. Essa região aqui no gráfico diário, fundo ali anterior, topo anterior, já tinha sido testada aqui como suporte, testam novamente como suporte, mas enfim, iniciando um movimento de baixa, ainda com sinalização de poder dar continuidade a esse movimento de baixa. Tem aqui no gráfico 60 minutos um movimento mais consistente de queda, não conseguiu gerar nenhuma reação. Pelo intraday a resistência agora já fica para a faixa ali dos 51.750, 51.800 pontos. Mas enfim, o Ibov segue para ter essa movimentação aqui para baixo, no meu entender, seja pelo gráfico diário, até mesmo pelo gráfico semanal, onde a principal zona de suporte abaixo desses 50.900 fica na casa dos 50.500 a 50.000 pontos. A PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,78%, o movimento de alta dela em relação ao movimento anterior está sendo bem mais fraco e, de maneira geral, vai respeitando um gap de baixa que ela abriu na faixa dos 9,60, bateu lá, bateu no pregão de hoje, voltou para baixo, não conseguiu fechar acima ainda desse patamar. E a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda, até pelo G60 também, significaria algo semelhante a um pivô de baixa. Ou seja, uma mudança de tendência no G60 de alta para baixa, uma alta fraca para uma baixa aqui no G60. Então, a Petro, se faz essa perda de mínima, aponta não só para o suporte nos R$9, como também até o fechamento do gap na faixa de 8,68, enfim, abaixo de R$ 9,37, 9,33 a 9,27, topo descendente no G15, mais interessante para a ponta vendedora até de day trade, e para a ponta compradora mais aqui para cima da região desses 9,67 a 9,70. Mas de 9,60 para cima, fundo ascendente é o que mais interessaria ali para fazer day trade através de um gráfico de 15 minutos. A Vale 5, o day trade seria na ponta compradora, tá? Não sei se eu cheguei a mencionar. Mas a Vale 5 no pregão de hoje, queda de 3,13%. Basicamente a ação anula a tendência dela de alta, que ela vinha com a tendência de alta mais inclinada, faz um movimento um pouco mais inclinado para baixo, vinha dando uma patinada nesse movimento e ganhou uma aceleração depois desse candle aqui. Teve um pregão mais fraco, não conseguiu confirmar um novo movimento de subida e aí acelerou para baixo no pregão de hoje. Então a ação sem tendência, no meu entender, nesse momento no gráfico diário, e também sem tendência no gráfico semanal, ou seja, indefinido. Fundo ascendente ali, fundo e topo descendente logo na sequência, a formação de triângulo simétrico, a ação apontando nesse momento mais para a região de suporte localizada ali por volta dos R$ 17,68, e mais abaixo do que isso seria o suporte do gap ali em R$ 17,30. Não visualizo possibilidade de entrada na compra ou mesmo na venda para swing trade nesse papel, ficaria mais para day trade, tentando pegar movimento aí de alta no G60 ou movimento de baixa, melhor ainda, porque seria a favor da tendência vigente no G60. Natura, encerramos a posição comprada na Natura no pregão de hoje. A operação foi encerrada em R$ 27,90, abaixo até do ponto de stop que a gente estabeleceu em R$ 27,99. A perda foi de 2,96% na operação e no capital total uma perda de 0,39%. Tá, ela caiu até bem no pregão de hoje, queda de 2,92%. Então aquela possibilidade de ter uma nova tendência de alta aqui vindo para cima desse patamar não se concretizou. E a ação vai basicamente mantendo a sua tendência de baixa até no curto prazo, que de médio prazo já era tendência de baixa. Lame 4, seguimos na ponta compradora, a ação fechou aí na máxima do dia com alta de 2,16% em 17,05. O fato é que já tem um tempo que a gente está dentro dessa posição, é conveniente, faz sentido levar o stop dessa ação para um nível aqui na faixa dos R$ 16,55, está posicionado nesse momento em 16,35, foi a sugestão inicial de stop. Já dá para colocar pelo menos aqui nesse nível.
e até mesmo avaliar a forma que vai começar o próximo pregão. Se já começar revertendo, por exemplo, esse candle de alta, vindo a fechar aqui para baixo e gerar nova mínima, seria uma alternativa de possível saída mesmo da operação, com stop bem curto ali na Lame 4, caso não consiga deslanchar aqui para buscar essa faixa de resistência ali mais por volta dos R$ 17,30 para R$ 17,44. CCRO3, olhando na questão que o Ibov está dentro de um movimento de baixa e que esse movimento de baixa pode se estender por mais alguns pregões, logicamente não dá para se esperar muito desse movimento de baixa num primeiro momento, porque o Ibov ainda está dentro da tendência de alta, apesar de já ter dado alguns sinais de enfraquecimento. Mas olhando aqui, CCRO3 fechou hoje com queda de 3,72%. Então, baseado nessa questão de ter um movimento de baixa em alguns papéis, CCRO3 vai dando início até de iniciar um movimento de baixa no semanal. Então é um papel que, dependendo do que fizer aí no próximo pregão, em termos de topo descendente no G60, seria uma alternativa de trabalhar na ponta vendedora. A TIM P3 também nesse sentido, em termos de venda, até usando o G60, vem aqui, gera algum topo descendente aqui nessa região, ou pivô de baixa mesmo, seria a alternativa de fazer uma venda aí na TIM P3. Uma venda para prazo bem mais curto. E a outra ação, os Minas, lembrando que a TIM P3 não está mais em tendência de alta, também já iniciou já um movimento de baixo pelo gráfico semanal, já perdeu a mínima do fundo anterior, então assim, já seria algo para tentar pegar uma operação aí, seja de mais alguns dias no gráfico diário ou mesmo de 2 dias aí de duração nessa possível venda que ela pode apresentar. Os Minas está em tendência de alta de curto prazo, mas ainda bem contrária à tendência de médio prazo e dando uma certa patinada. A ação hoje fechou com alta de 0,48%. Dentro do que ela vem apresentando, sendo um pouco mais ousado, a venda poderia ser feita já pelo gráfico diário na perda da mínima do pregão de hoje. É uma alternativa de venda, tentando pegar um movimento de baixa. É um pouco mais ousado porque a tendência, por mais que seja fraca, ainda é de alta no gráfico diário. Tá? O que mais apoia é o gráfico semanal, é o gráfico mensal. Então tem outras tendências apoiando essa possibilidade de entrada na venda aí na Uzi Minas, a partir do próximo pregão. E também pelo gráfico diário, a Cosan, CSAN3, a perda da mínima do pregão de sexta, que foi de 27,85, seria basicamente confirmar um pivô de baixa aqui no gráfico de 60 minutos. É uma alternativa também, uma possibilidade de entrada de venda, podendo trabalhar até com stop curto aqui no G60. Ou seja, depois que gera o pivô, se voltar aqui a fechar no G60 acima de 28,19, poderia justamente pular fora de uma posição de venda aí na CSAN3, no objetivo de quê? De vender a formação de um topo no mesmo nível do topo anterior, de topos anteriores, respeitando a resistência dos R$ 28,00. Então seria essa alternativa de tentar pegar uma formação inicial de topo duplo nessa ação, onde o principal nível de suporte encontra-se em R$ 26,92. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.